aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Fala aí, galera! Meu nome é Raquel. Meu nome é Larissa. E começa agora mais um programa da Igreja Cristã Vinde a Mim, Reconectados. E o tema de hoje é um tema, eu acho que é um dos temas mais importantes que a gente já falou nos nossos vídeos, porque esse tema, ele separa, né, quem é de Deus e quem não é de Deus, quem só diz, né, que é de Deus, como nós vamos falar mais pra frente. Então, como vocês já viram, né, aí no título, o tema de hoje é a obediência. E segundo o dicionário, a obediência é você se submeter à vontade de alguém. Então, é incoerente você falar que você obedece a Deus, que você ama a Deus, se você não faz o que Ele quer, se você não faz a vontade dEle, se você não segue o que Ele manda. Exatamente. E eu tava lendo também a definição, né, de obediência e tava lá, assim, do ladinho, estar sob a influência de alguém. Porque hoje é muito comum a gente ver postagens, assim, todo mundo posta, ai, a minha vida é de Deus, quem guia a minha vida é Deus e tudo. Mas aí quando você vê, quando você analisa a vida da pessoa, você vê que ela não se submete a Deus, você vê que ela não obedece. E se ela não obedece, pelo dicionário, não é nem pela Bíblia ainda, é pelo dicionário, ela não está sob a influência dessa pessoa, que no caso seria Deus, né? E como exemplo disso, Deus, ele percebe, né? Deus sabe de todas as coisas. Ele percebe quando uma pessoa, ela não tá sendo verdadeira, né? Ela só fala, eu sou de Deus, mas é da boca pra fora. Tanto que tem um versículo em Lucas 6 em que Deus diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então, até pra Deus não tem sentido uma pessoa dizer que é dele, chamar a ele, estar ali falando que é a Deus, que é de Deus, mas ela não faz o que Deus quer. Então, como essa pessoa pode ser de fato de Deus? E tem outro versículo também em Tiago 1 que fala que pra gente não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticar, senão a gente vai estar enganando a gente mesma. Então, assim, não adianta você decorar a Bíblia inteira, ler 30 vezes a Bíblia. Claro que é muito importante, claro, né? A gente ter o conhecimento e tudo mais. Só que não adianta a gente saber tudo isso se você não coloca em prática. Porque a sua vida não vai mudar. Você tem que ler e praticar. E eu acho interessante nesse versículo que ele fala, né? Você tá enganando a si mesmo, porque a Deus você não tá enganando. Você tá se enganando. Então, que a gente não viva, né? Isso é um alerta para todos nós, que a gente não viva nesse engano, né? Como diz a Bíblia. E é exatamente por isso que não é incomum a gente ver pessoas que até frequentam a igreja, elas frequentam ali as reuniões, mas a Bíblia não se cumpre na vida dela. E justamente, muitas vezes, é por causa exatamente disso. Porque ela não obedece de fato e de verdade a palavra. Porque Deus é justo, Deus é justiça. Então, as promessas, todas as promessas que tem na Bíblia, elas só vão se cumprir na sua vida se você de fato obedece. Porque se fosse o contrário, Deus seria injusto. Não é? Pensa comigo, uma pessoa, ela tá ali, ela obedece, ela se esforça, ela renuncia pra viver ali na linha, e a outra vive ali de boca pra fora, ela não pratica a Bíblia. Seria justo Deus tratar as pessoas, essas duas pessoas da mesma forma? Então Deus é justiça. Então a gente precisa se analisar pra gente não cair nisso, né? Tem até um versículo em Deuteronômio que diz, né? Deus diz, se o meu povo me obedecesse, aí sim eu poderia abençoá-los, né? Então você veja que Deus, ele quer abençoar. O maior desejo de Deus é fazer na sua vida coisas que nem você imagina. Ele quer mudar a sua vida tão pra melhor que nem você consegue imaginar. Mas para isso, ele precisa que você obedeça a palavra dele, porque senão ele estaria sendo injusto, como eu disse. E só completando o que você falou, Deus, ele quer que as promessas cheguem pra gente, ele quer que a gente tenha uma vida abençoada, com abundância.
Só que como que ele vai abençoar a gente se a gente não quer? Porque quem verdadeiramente quer, faz, entendeu? Quem quer alguma coisa, corre atrás, busca, obedece. Então, se a gente não faz, é porque a gente não quer de verdade. E não adianta falar que quer se você mesmo está se enganando de novo, né? Porque no fundo, você não quer fazer o que é necessário. Então, que a gente vigie. Como eu disse, esse programa é pra gente se vigiar, todos nós, porque todos nós precisamos disso, todos nós estamos sujeitos a cair. Tem até aquele outro versículo na Bíblia, né? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então é um tema de reflexão para todos nós. Sim, tudo que nós falamos aqui serve primeiramente pra gente. Primeiro passa pela gente pra depois passar por vocês. Porque pra gente poder falar, a gente tem que fazer primeiro. E é importante a gente deixar uma coisa muito clara aqui, que essa obediência que a gente está falando não é uma obediência baseada nem em interesse e também não é uma obediência baseada em medo. Eu tenho medo de ir pro inferno, eu tenho medo que Deus se ire, porque um parênteses aqui, Deus se ira sim, ainda no Novo Testamento. Então, mesmo a gente vivendo na graça, Deus ainda se ira. Então, não é uma obediência baseada no medo e nem no interesse, até porque Deus não é o nosso garçom. Então, é uma obediência baseada no amor. Porque quando você ama alguém, você quer agradar essa pessoa. Isso. Então, naturalmente, você vai querer agradar essa pessoa, você vai fazer o que ela quer, entendeu? E tudo por amor. É uma coisa que nasce dentro, é natural, né? Exatamente. Se torna uma coisa assim, natural e principalmente prazerosa. Você vê que é muito bom a gente obedecer a Deus. É bom, causa alegria, traz paz. Então, nasce dentro da pessoa, né? Isso, nasce naturalmente. Conforme você vai aprendendo a amar a Deus, isso vai nascendo dentro de você uma necessidade, uma vontade de você obedecer verdadeiramente ao que Ele fala e à palavra dele. E pra gente terminar aqui e resumir tudo que nós falamos nesse programa, tem uma passagem na Bíblia que nós estávamos conversando aqui e a gente acha que é assim, perfeita para resumir tudo que a gente falou, né? Uma explicação assim detalhada, certinha de tudo que a gente falou aqui. Bem claro. Exatamente. Essa passagem está lá em João 14, a partir do versículo 21, em que Jesus estava ali conversando, né, com os discípulos e um deles perguntou: por que o Senhor vai se revelar só a gente? Por que o Senhor não se revela ao mundo inteiro, né, em geral, para que todos possam ver? E a resposta de Jesus ali, super clara, foi a seguinte: aqueles que me amam fazem o que eu ordeno, e aqueles que não me amam não me obedecem. Então cai naquilo que a gente falou, Deus só vai se revelar na sua vida, Jesus só vai se revelar de fato na sua vida quando você obedecer a Ele. E é por isso que nós vemos tantas pessoas em que a Bíblia não se cumpre na vida daquela pessoa. Ela acredita em Deus, ela tem uma religião, mas a Bíblia não se cumpre. As promessas não se cumprem na vida dela. Às vezes as pessoas passam anos na igreja e a vida dela não muda, ela não se liberta. Então, em muitos casos, é por quê? Porque a pessoa não cumpre. Porque, naturalmente, você cumprindo, você vai crescendo. Então, você vai deixando muitas coisas para trás. Exatamente. Então, para que esse programa é para que a gente se analise, porque como nós dissemos a vocês, todos os temas passam primeiro pela gente para depois chegar até vocês. Porque se a gente fala aqui uma coisa e a gente mesmo não faz, a gente acaba caindo na hipocrisia, né? Um cego não pode guiar outro cego. Então, a gente primeiro tem que praticar para que depois a gente venha aqui e grave um vídeo falando sobre obediência. A gente tem que obedecer primeiro. Então, se você diz assim, nossa, realmente, eu tava assistindo o vídeo aqui e eu não amo a Deus porque eu não obedeço a Ele. O que eu faço agora? O primeiro passo você já deu, que foi reconhecer. Então, se arrependa, tenha um coração humilde primeiramente, peça perdão a Deus, porque quando Ele vê um coração arrependido, Ele é rápido em perdoar, né? Tem um versículo na Bíblia que diz que Ele é rápido a perdoar. Então, se arrependa verdadeiramente, de fato e de verdade. E que a partir de agora as suas atitudes mudem, que a partir de agora você seja uma pessoa diferente. É claro que a mudança não vai acontecer do dia para a noite, mas a sua decisão sim. Você pode tomar agora a decisão de mudar. Assim, você vai aprendendo e daí você já vai colocando em prática. Um exemplo simples. Você sabe que tal lugar não agrada a Deus. Vai ter coisas lá que não agradam a Deus.
Então, o que você vai fazer naquele lugar? Não vai. E aos poucos você vai deixando as coisas, o Espírito Santo, ele vai mudando em você gradativamente. Então, ler a Bíblia mesmo é você obedecer a Deus. Exatamente. Isso e outras coisas, né? Como eu falei. Isso, você pode começar, né, a estudar mais a Bíblia, você senta, você fala, vamos lá, o que Deus quer que eu faça? O que Deus espera de mim? Uma conduta de um jovem cristão verdadeiro. Vamos lá, o que eu preciso fazer? Aí você vai lá lendo, vai fazendo suas anotações e a partir disso você vai aprendendo, você vai crescendo. Hoje eu li isso, então tem que colocar isso daqui em prática. E daí você vai colocando. Exatamente. A Bíblia, como nós sempre dizemos, né? A Bíblia é um manual de tudo que você precisa fazer para ter uma vida abençoada, de fato. Alguns títulos e algumas versões são até instruções para uma nova vida, instruções. Então veja que é tudo um passo a passo do que a gente tem que fazer para agradar a Deus. Exatamente. Então que todos nós possamos refletir nisso, para que a gente não caia no engano, né? E se você precisa de alguma ajuda, se você tem alguma situação que quer compartilhar com a gente, se você está passando por um momento difícil e precisa de um conselho, precisa conversar, nós estamos aqui à sua disposição para te ajudar. Todas as nossas redes sociais, como sempre, estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar mensagem por qual você achar melhor que nós vamos te responder. Então, é isso, né? Ficamos por aqui E até o próximo programa reconectados.